O governo lançou uma plataforma digital para integrar a Defesa Civil em todo o Estado. Vai alcançar os 167 municípios. Estamos falando da plataforma Conecta RN. E vamos ver como é que ela funciona. Uma entrevista agora com o coordenador estadual da Defesa Civil, Marcos Carvalho. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, senhor Diógenes. Me diga uma coisa, como é que vai funcionar o Conecta RN? O Conecta RN ele foi criado com o propósito realmente de integrar, de agilizar o processo de decisão e facilitar a gestão através da comunicação, através da aproximação das coordenadorias dos municípios junto à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A partir dessa aproximação, a partir desse fluxo maior e melhor das informações, naturalmente a Defesa Civil do Estado vai poder gerenciar melhor junto a esses municípios eventos adversos, como por exemplo seca, erosão marinha, sismos, entre outros. Na realidade, ela se constitui em um canal direto das coordenadorias. Todas as coordenadorias, essa plataforma permite, o interessante dela é que ela permite que todos os coordenadores se vejam no Estado, se reconheçam e falem, todos falam entre todos. Evidentemente, isso sob uma gestão da Defesa Civil do Estado, para dinamizar estes processos e melhorar, como eu já falei, a tomada de decisões. Para o nosso telespectador entenda, existe a coordenação estadual da Defesa Civil e cada município tem sua coordenadoria ou deveria ter. Isso. É justamente a ideia é fazer essa integração para ninguém ficar batendo cabeça e cada um correndo para um lado, né? Exatamente. Existem vários estudos e ações que são desenvolvidos em um município, como por exemplo, atualmente nós temos registros, sempre teve mais acentuados registros em uma área específica do Estado que sofre com a questão dos sismos. É a região do Mato Grande, ali perto de João Câmara. Exatamente. Né? Hoje existe um dos laboratórios no Brasil mais avançados com relação ao acompanhamento e geração de dados, é justamente o da UFRN. O que se propõe é que os estudos que forem desenvolvidos em um município, o município vizinho que sofre do mesmo evento, ele não tem que começar do zero, ele se integra num processo. Compartilhando informações, exatamente, né? Exatamente. Esse compartilhamento é que vai agilizar os processos. Eu não vou mais ter que começar do zero. Eu vou poder me unir a um grupo de municípios que sofrem com as mesmas características, de um evento adverso de mesmas características, e vou vou me mobilizar muito melhor. Naturalmente, a Defesa Civil do Estado, como você falou, ela tem a obrigação, ela tem a competência de articular esses municípios. Então, facilitar o diálogo entre eles e até junto à Secretaria Nacional. Marcos, o trabalho sempre é emergencial, sempre está administrando crises, sinistros, né? A nossa Defesa Civil está bem equipada para qualquer um desses que você citou? Olha, até bem pouco tempo, realmente, a Defesa Civil era muito reativa. Ela estava muito focada na resposta e reconstrução, que é justamente aquele momento após o desastre. Aconteceu o desastre, a Defesa Civil entrou na área e vai tentar gerenciar e resolver aquelas questões ou dar o maior conforto possível. As gestões, vimos, na realidade, é uma visão que a própria Secretaria Nacional já adotou também, foi visto que se você trabalhar na prevenção, você tem uma economia muito maior e, naturalmente, você tem uma resposta social muito melhor. Reduzindo danos, né? Exatamente. O seminário que nós estamos tendo hoje, o simpósio que nós estamos realizando ontem e hoje, ela aborda justamente esse aspecto de quanto é traumático você chegar e retirar uma pessoa de um local, de uma casa, onde todas as referências da vida devem estar lá. Então, você não tem como chegar e dizer, olha, tenha calma para quem que perdeu tudo naquele momento. Um desabamento, por exemplo, de um prédio, numa comunidade, como a gente acompanhou no Rio de Janeiro recentemente. Exato, né? Nós temos exemplos bem próximos aqui, o Jacó.
Jacó, Mãe Luísa, por exemplo. Mãe Luísa, há 4 anos, aliás, 2014, foi há 4 anos, foi na 2014. Nas vésperas da Copa do Mundo, né? Isso. Foi, curiosamente, foi em julho, foi no período da Copa. E o que acontece? Foi visto, naturalmente, a questão matemática, contra números não tem muitos argumentos, que cada real aplicado em prevenção, você economiza 7 na resposta. Você deixa de gastar 7. Então, o que acontece? Essa visão de prevenção, de agir preventivamente, ela tem se fortalecido muito. E acaba ela indo na direção de que você hoje, as defesas civis, elas não têm a capacidade ainda de atender grandes desastres. Então, você trabalha na prevenção para você melhorar essa resposta acaso algum evento adverso aconteça. Quais são os maiores riscos hoje no Rio Grande do Norte? Hoje nós temos... Existe um código brasileiro, é importante que se saiba, que classifica esses desastres, e nós nos baseamos nele. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos, numa escala maior para menor, nós temos a seca como sendo o maior desastre na nossa área, até pela inserção do RN no semiárido. Mas temos, aumentando agora, a erosão costeira marinha. Quase todos os municípios que estão próximos à costa, elas estão sofrendo com essa erosão. Quando você fala erosão marinha, é o avanço do mar. O avanço do mar, exatamente. E nós temos que olhar à frente, justamente porque você tem um cenário de alterações climáticas severas. Então, é natural que você faça previsões que esses processos eles vão ficar cada vez mais presentes e cada vez mais agressivos. Frequentes, né? Exatamente. Então, nós temos que trabalhar nessa perspectiva. Além da erosão costeira marinha, nós temos o movimento de massas, sobretudo hoje, por exemplo, em Natal, Mãe Luísa, Jacó, Passo da Pátria, por exemplo, nós temos as inundações e alagamentos, nós temos uma situação que está sendo atendida neste momento em Touros, uma situação de alagamento. O que está ocorrendo lá, em detalhes mais? Em detalhes, em Touros, o que acontece é o seguinte, nós temos é uma característica do nosso litoral, nós temos várias lagoas sazonais. E nós estamos saindo de 7 anos de seca. Durante esse período, o que foi que aconteceu? A população viu essas lagoas sazonais secas, não tinha chuva suficiente para recarregar e elas aflorarem. O que foi que a população construíram dentro das lagoas sazonais? Não precisa nem dizer qual foi o resultado. O ano passado, nós já tivemos um índice pluviométrico maior, este ano melhor. Então, o que acontece? Nessas lagoas, o nível do lençol freático é muito superficial. Então, qualquer volume a mais de água, o lençol sobe, você se soma ao índice pluviométrico e você tem o desastre instalado, justamente as casas dentro da água. Essas pessoas, essas famílias estão sendo retiradas no momento? Não, neste momento não. O que foi que aconteceu? Nós tivemos o ano passado a necessidade de retirar parte da população dessas áreas afetadas. Como este ano houve uma ação, um convênio, uma parceria, por exemplo, junto Prefeitura, CAERN, e foram instaladas bombas de grande capacidade e para drenar a água desses locais. Associado à abertura de canais pela Prefeitura, uma série de outras intervenções que minimizaram os efeitos. Agora, a gente deixa muito claro, essas ações são emergenciais e paliativas. O que resolve? Drenagem, macro e microdrenagem. Então, o poder público do município, que no caso a drenagem é competência municipal, ele tem que elaborar os projetos e tem que procurar o recurso para resolver esses problemas. O senhor colocou a seca como o maior evento, né? Exato. Nessa área de desastres ambientais. E, no momento, aparentemente, a gente sente que não está vivendo a seca, mas estamos vivendo. Estamos. Temos mais de 140 municípios Exato. em estado de emergência, né? Exato. Hoje nós temos exatamente 144 municípios em situação declarada de emergência pela seca. Uma característica muito comum do nosso estado é a distribuição irregular dessas chuvas.
apesar de você ter índices pluviométricos que foram suficientes para recarregar alguns reservatórios, grandes reservatórios, eles chegaram a verter, a sangrar, como popularmente é chamado, mas alguns outros muito importantes, como o de Pau dos Ferros, por exemplo, ele está seco. O Itães está seco, vários outros reservatórios que são importantes para a segurança hídrica do Estado, eles estão em colapso, eles estão totalmente secos ou em um limite crítico. Volume morto, né? Que é o chamado volume morto. E qual o desastre mais complicado aqui para a Defesa Civil? Ou a Defesa Civil aqui está preparada para enfrentar qualquer um ou tentar resolver? Olha, nós temos nos qualificados para dar uma boa resposta, mas naturalmente pela dimensão, o mais complicado de atender é a seca. Pela dimensão, pela sua dimensão. Pela extensão? Pela extensão. É natural, porque você tem, para você ter uma ideia, não é simplesmente contratar um caminhão-pipa que vai levar uma água, Deus sabe de onde, e entregar à população. Nós temos que, primeiro, nós plotarmos que mananciais são esses. Evidentemente, esses mananciais têm que ter laudo de potabilidade. Nós temos que contratar uma empresa para fazer esse transporte, o caminhão é vistoriado, ele passa por uma criteriosa avaliação, porque, por exemplo, não seria qualquer carro-pipa que poderia transportar água. O reservatório tem que ter algumas características específicas que garantam a qualidade da água. Você tem que definir um percurso que esse caminhão, isso tudo georreferenciado e monitorado, um percurso que ele vai ter que fazer e ele vai entregar em reservatórios específicos, em chafariz específicos, naquele município que está em colapso hídrico declarado pela companhia. Aí nós temos a questão da recepção dessa água, da questão de você gerenciar no município essa distribuição para que ela atenda da melhor forma a população. Então você tem acaba sendo muito complexo pelo volume, pela dimensão do desastre. O Conecta RN vem no sentido de aumentar esse, vamos dizer assim, exército de defensores da comunidade, da Defesa Civil. Qual é a estrutura que você conta hoje, Marcos? Hoje nós temos na Defesa Civil do Estado 13 servidores dedicados exclusivamente às ações de defesa civil no Estado. Hoje, no municípios, nós temos 155 coordenadorias municipais de defesa civil. As coordenadorias municipais de defesa civil, nós trabalhamos muito nessa capacitação e nessa estruturação, colocamos isso muito claro e temos a parceria, por exemplo, da FEMURNE, que está nos dando apoio. Federação dos Municípios, exatamente, que tem que sensibilizar os gestores da importância da defesa civil lá no município, porque é no município que o desastre acontece. Então, ninguém melhor do que a Defesa Civil do município para conhecer todas as realidades daquele município e desenvolver nela a sensibilidade ao risco. E tomar as primeiras decisões. E tomar as primeiras decisões. A Defesa Civil do Estado, ele chega no suporte a ela. Na fase anterior ao desastre, nas capacitações, nas qualificações, e no pós-desastre, na assistência a essa população. E qual foi a recepção dos coordenadores dos municípios, a recepção em torno da plataforma digital? Isso. Olha, nós tivemos uma recepção muito boa. Nós temos hoje, nesse evento que está acontecendo hoje, ontem e hoje, mais de 60 coordenadorias, mais de 60 municípios representados. Está sendo aonde? Hoje, no auditório da governadoria. Certo. E o que acontece? Você tem em todas as regiões do estado representadas neste encontro. Evidentemente, alguns por uma série de questões, como por exemplo, alguns coordenadores, que é uma orientação que nós passamos, seria interessante que ele não acumulasse outras funções, mas alguns são secretários de agricultura, secretários de obras, em virtude da própria estrutura do município e em virtude justamente desse dia a dia. Dedicação exclusiva. Exclusiva. Né? Seria o ideal e é o que nós trabalhamos e esperamos que aconteça. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do Marcos Carvalho, ele
que é o coordenador estadual da Defesa Civil. Boa sorte no seu trabalho e na ferramenta Conecta RN. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Obrigado.